Pois bem, boa noite. Bom, hoje eu vendo aqui meus modestos comentários sobre essa obra aqui. Cartas a um jovem poeta. Eu ia dizer cartas de um diabo ao seu aprendiz, mas não. Cartas a um jovem poeta. Bom, não tem um autor, né? Certo. São cartas que esse Rainer Maria Rilke, né? Acredito que seja assim que pronuncie, manda a Franz Xaver Capus, né? Que esses Franz Xaver Capus seria o jovem poeta e esse Rainer Maria Rilke seria o poeta mestre, né? Pois bem, né? Meus comentários não serão lá muito sofisticados. Eu também não quero fazer uma crítica aqui super profissional. Entretanto, eu só quero dar a minha dose de opinião do livro, porque é um livro interessante, certo? É um livro interessante. Veja bem, esse Xavier Capus, né? Vou chamá-lo apenas de Capus. Seria um jovem. Eu acredito que as cartas foram escritas no começo do século XX, tá? Interessante eu falar isso. E ele, eu acho que quando ele começou, quando ele viu a primeira carta, eu não tenho certeza, mas ele devia ter entre 19 e 20 anos, por aí. E ele estava frequentando a mesma escola que esse Maria Hilke, né, já havia frequentado. E é uma escola, pelo que eu entendi bem, é uma escola militar, né? Você termina a escola, o grau, e você já sai com numa determinada hierarquia militar, algo assim. E nessa ele envia uma carta a Maria Hilke, né? Manda um dos seus poemas e pede para Maria Hilke analisar, né? Já que ele era um poeta, Maria Hilke era para Capus um poeta que ele admirava, né? E justamente pelo fato deles terem esse ponto em comum, que era a mesma escola, né? Que Maria Hilke tinha estudado, o Capus estudava. Então ele teve essa familiaridade ao mandar a carta para o Hilke, certo? Você até percebe aqui, né? Porque, como eu disse, o Capus era bastante novo, tinha, sei lá, uns 19, 20 anos. E o Maria Hilke, ele já era um cara, né, mais velho. Eu não sei qual era a idade do Hilke, mas ele tinha era um cara mais velho. E você consegue perceber aqui uma disparidade na forma de comunicação, né? O Capus, perdão, ele se dirige ao Maria Hilke com uma formalidade extrema, né? Com tal, cortejando, etc, etc. E com muita educação. E até, né, a gente que lê assim externamente, com até né, sei lá, uma formalidade meio incômoda, né? Ele coloca Maria Hilke meio que num pedestal, porque ele admirava muito, né? Maria Hilke, e dá pra perceber que o Maria Hilke, não sei se ficar sem graça é a melhor das palavras, mas digamos que ele escolhia muito bem as palavras, né? Para lidar com cuidado com o Capus, né? Uma vez que era uma pessoa que admirava ele, né? Então ele não podia falar de qualquer forma, né? Então dá pra perceber que às vezes ele meio que se esquiva de criticar os problemas dele assim de forma mais dura e, né, fala de uma forma mais sutil, etc. Isso é perceptível. A leitura do livro, sabe, o livro é muito boa, né? O livro é um conjunto de cartas, né? Dá pra ler rapidinho, tipo, dá pra ler coisa de, sei lá, se você quiser dá pra ler um dia, né? Mas, assim, não é muito recomendável porque é muita coisa que eles se debatem aqui. E essa obra, eu esqueci de comentar, essa edição, ela tem mais textos, né? Elas têm uns textos extras. Ela tem um pós-fácil, ela tem as notas, e ela tem ela tem alguns poemas do Capus, certo? E ela tem um texto do Freud, né? Sobre a transitoriedade, que sinceramente eu achei muito interessante também, né? Mas já chego lá. A obra, ela é uma obra fácil de ser lida. Entretanto, assim, é fácil de ser lida, porém, para uma boa compreensão, ela exige um pouco, ela demanda um pouco de atenção, sabe? Na hora da leitura. Eu li ela rápido, acho que eu li ela em 5 dias, assim, né? Ao chegar no final do livro, eu li o texto do Freud, cara, e eu percebi que o texto do Freud tinha sido muito bom, né? Porque por ser Freud, né, tal, tá numa estima alta, tal,
você acaba que lê o texto dele com mais cuidado, né? Esperando já com uma expectativa, já querendo extrair o máximo que puder. E eu percebi que teve muita coisa do livro que eu deixei passar. Então eu comecei a reler o livro, agora mas tomando um cuidado, prestando uma atenção maior nesses pormenores que eles debatem, né? Porque assim, na verdade, esses pormenores são muito importantes, tá? E esses são esses pormenores que fazem o livro. Porque assim, tem a dica de poeta para poeta, né? A dica artística aqui que o Rilke passa para o Capus, mas a maior parte do livro não está consistida apenas nessa dica, né? E essa dica é a solidão. É importante destacar isso, mas eu também já chego aí. Outra coisa muito interessante que eu esqueci de dizer sobre essa versão, né, sobre, né, essa edição aqui, é que ela, se eu não me engano, é a primeira edição brasileira que coloca as cartas do Capus também, né? As demais edições brasileiras, se eu não me engano, colocam apenas as cartas respostas do Rilke. E essa ela coloca as cartas do Capus e do Rilke. Ok, dito isto, a primeira carta resposta do Maria Rilke, ele diz logo o ponto que ele sempre vai bater em cima, a tecla que ele sempre vai apertar, que é a chave mestra para quem quer levar uma vida artística, né? Que para o poeta, né, para o Capus, que é a solidão. Ele fala muito bem sobre a importância da solitude, né? Ele fala o quanto a solitude é produtiva para a vida do artista. Bom, para quem já leu A Vida Intelectual, do padre Sertilange, já foi iniciado nesse conceito da importância de uma solitude para o trabalho ou intelectual ou para o trabalho assim de reconhecimento estético da vida. Sertilange fala que para você se aproximar da verdade ou da beleza, da moral, da virtude, tanto faz, você tem que se resguardar um pouco do mundo, certo? E só que a perspectiva de Sertilange é uma perspectiva mais temperada, mais moderada. Agora, e aqui o Maria Rilke, ele coloca a solidão como assim, uma forma mais radical, né? O que eu já não concordo tanto, né? Eu posso discordar disso daqui a 5 anos, ou eu posso me tornar mais militante na minha opinião, mas hoje eu não vejo a solitude de forma tão radical quanto o Maria Rilke, né? Eu acredito que ela seja importante e eu acredito que ela deve ser usada como um instrumento, mas não que devemos nos adaptar como forma de vida, sabe? Ser sozinhos. Não acredito nisso. Mas também, às vezes, pode ser até uma interpretação meio equivocada da minha parte. Claro, eu não estou dizendo que ele disse que a gente temos que ser indivíduos solitários. Não estou dizendo que ele disse isso. Mas ele apresentou uma visão mais radical da solitude, certo? Bom, e essa solitude é o ponto que ele sempre vai bater em cima, sobre a chave para você ser um bom poeta. E ele diz que, porque a solitude é onde o cara vai se ouvir, ele vai se distanciar das demais, do que pode ter a atenção dele, dos ruídos da vida, ele vai escutar a si próprio, né? E ele vai pensar sobre sua rotina, enfim, ele vai dar várias dicas nesse âmbito, né? Para ser um bom poeta. Ele fala que você tem que analisar a sua rotina, achar a poesia na sua rotina. E se você não achar, não é para culpar a sua rotina, é para culpar a si mesmo. Você tem que assumir que você não é poeta o suficiente para achar a beleza onde ela mora. Enfim, esse é o ponto principal, ele sempre vai bater nisso, né? Mas o Capus, né, por ser um cara novo, né, e ver o Maria Rilke com uma certa admiração, ele vai também, muitas das vezes, se abrir, falar sobre os problemas dele, falar sobre amor, falar sobre como ele acha o trabalho dele meio compatível com a sua personalidade, com o seu jeito sensível de viver, né? E o Maria Rilke sempre vai discorrer de forma muito sábia, muito ponderada sobre os assuntos. Enfim, é uma coisa que eu tô meio louco. É uma coisa que eu não sei se eu terminei de concluir meu pensamento. É que eu não sei se é por conta da semântica em alemão, que dizem ser mais difícil,
mas tem algumas partes do livro que você tem que tomar bastante cuidado ao ler, né? A semântica, assim, a construção do texto, a forma que eles desenvolvem suas ideias, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, em geral, é isso. Eu não quero muito assim me demorar, mas eu quero ler uma pequena parte, não, nada muito extenso, do livro para vocês, certo? Da carta 17, que é uma carta-resposta do Maria Hilke ao Capus. Pois bem, se fosse possível vermos para além do nosso conhecimento e ainda um pouco além das obras prévias da nossa suposição, talvez suportássemos as nossas tristezas com mais confiança do que nossas alegrias. Pulando um pouquinho. Acredito que quase todas as nossas tristezas sejam momentos de tensão que sentimos como se fosse uma paralisia, porque não ouvimos mais as nossas sensações estranhadas viverem, porque estamos sozinhos com o alheio que se instalou em nós, porque tudo que nos é familiar e habitual por um momento foi tirado, porque estamos em meio a uma transição que não podemos ficar parados. O novo em nós, aquilo que foi acrescentado, adentrou nosso coração, foi para dentro da sua mais íntima câmara e agora também não está mais lá, já está no sangue. Aí aqui, o ponto principal, pulando mais um pouquinho também. E é por isso que é tão importante ser solitário e estar atento quando se está triste, pois o momento aparentemente sem eventos estático em que o nosso futuro nos invade está muito mais próximo da vida do que aquele outro instante barulhento e ocasional. Quanto mais silenciosos, pacientes e abertos formos enquanto tristes, mais profundo e certeiramente o novo nos adentra, melhor o adquirimos. Pois bem, o livro é muito interessante, recomendo, se você for ler, leia com calma. E isso aí, o texto também do Freud, muito interessante, apesar de ser um texto curto, mas é muito interessante também, é isso aí.